Começamos nossa gravação. Pessoal, só para orientar vocês, tá? Aqui está a tela do Moodle. A gente tinha parado aqui assim, ó. A gente viu a conferência de Bandung, o que era, né? O que significava ela, no que implicou ou não implicou, não foi muito além. O PEP, que era aquela do petróleo também, que deu muito certo para eles, claro, né? Não para nós, porque o petróleo ficou mais caro. A ALAD, que foi essa associação latino-americana que não foi muito para frente, como a gente viu. É tipo um pré-Mercosul, né? E esse pré-Mercosul não foi muito longe. E a gente tinha parado nessa aqui, né? OCS, Organização para a Cooperação de Xangai, ou na sigla em inglês SCO, tá? Aí eu botei um vídeo aqui para vocês, tá? Eu sei que o vídeo é em espanhol e o cara fala rápido, tá? Mas só para quem quiser saber como é que faz, eu vou fazer aqui um pequeno tutorial, tá? Então aqui está o vídeo. Eu vou dar um clique aqui, tá? Etc. No som. Aqui, ó, tá vendo que aqui tem legendas? No canto inferior direito, tá escrito legendas. Tu clica aqui, ó. Vai aparecer a legenda. Infelizmente é desse tamanho, tá? E tá em espanhol. Daí tu clica aqui nessa engrenagem, nesse ícone da engrenagem à direita. Detalhes. Vai aparecer legendas espanhol. Daí tu clica aqui, traduzir automaticamente. Aí vem vários idiomas aqui. Tu rola o cursor para baixo, põe em português e pronto, a legenda está em português aqui, ó, tá vendo? Infelizmente não é aquela legenda trabalhada, grande, né, com fonte grande em amarelo, mas dá para ler. No caso, eu entendo bem o espanhol. O inglês, se é muito rápido, eu tenho que botar a legenda também, tá? Mas é legal até para vocês que estão estudando espanhol e inglês fazerem esse treino. E assim vocês podem ver os vídeos que eu indico quando for de outro idioma, tá? Esse aqui é um vídeo bem importante, mas eu vou voltar lá para a tela do Moodle, certo? Mas entendeu então como é que é? E aqui embaixo tem esses slides que a gente vai trabalhar agora. Na aula de hoje tem 3. Por que 3? Na verdade, eu vou passar rodando só um para vocês, mas é que como o Moodle ele é uma plataforma com limitação de espaço, ele não aceita um arquivo tão grande, então eu tive que segmentar ele, tá? Só para vocês entenderem aqui. Legal? Beleza? Então tá. Vamos lá onde é que a gente estava. É isto daqui. Tá? Tinha parado aqui, né? Então essa Organização para a Cooperação de Xangai, ela envolve vários países na Ásia. E ela começou com uma finalidade bem específica que vocês vão ver, né? Só o fato dela estar juntar Rússia e China já dá um tremor no Ocidente, né? Principalmente nos Estados Unidos da América, porque ele sempre teve uma rivalidade com a Rússia desde os tempos da Guerra Fria, né? Quando a Rússia fazia parte da União Soviética, e depois que a União Soviética se fragmentou, a Rússia se tornou a principal herdeira do poderio econômico-militar da União Soviética, né? Era ela que mandava, afinal de contas, naqueles 15 países unidos, né? O país que se notabilizou dos anos 70 para cá, em termos econômicos, foi a China. Então a China passou a ser a grande rival econômica e hoje em dia também crescendo no setor militar. O fato desses dois países se unirem fazem com que os norte-americanos tremam nas bases, né? Quer dizer, o establishment norte-americano, o poder econômico político, né? Washington, né? Bom, enfim, mas essa organização é para valer. Ó, ela começou com uma finalidade bem específica de desenvolvimento econômico, mas ela foi evoluindo, como a gente pode ver aqui, tá? Ela começou lá em 1996, na verdade era um quinteto, eram 5 países. Aí em 1999
eles fizeram outros tratados para lutar contra a criminalidade na fronteira. Por quê? Porque as fronteiras geralmente são áreas de insegurança jurídica, né? Por exemplo, um criminoso no Brasil ele pode passar a fronteira para o Paraguai, e lá no Paraguai, se o Brasil não tem um acordo de cooperação com o Paraguai, lá ele sai ileso, né? Por isso, um lugar no Brasil que concentra muitas máfias é ali na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil, né? Mas também uma região de bastante desenvolvimento econômico por conta do comércio, né? Uma região também atrativa, atraente nesse sentido. Mas então, essa organização aí, lá pelo final dos anos 90, ela fez um avanço aí para tratar da criminalidade nas suas fronteiras. Em 2001, ela teve adesão aí de um desses países aqui muçulmanos, o Uzbequistão. Vocês podem ver aqui, tem a Rússia e a China, tá? Esse mapa aqui, essa tabela aqui está em espanhol, como vocês podem ver. Mas também tem vários países aqui que eles terminam com estão, né? Vamos aqui para o mapa em português. Também é espanhol, né? Então, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão, todos esses países que terminam com listão, eles querem dizer o lar dos que viviam ali naquelas regiões sedentárias, que viviam da agricultura também, né? Então, esses povos, eles evoluíram na sua organização política e formaram seus estados-nação, e, portanto, eles têm esses nomes aí que parecem esquisitos para nós, mas, na verdade, o sufixo, que é o estão, né, ele significa o lar dos, ou a pátria dos, né? Bom, aqui tem descrito a evolução, os acordos que eles fizeram, tá? Agora, uma coisa interessante aqui, ó, que em 2005 eles perceberam que a organização deles era muito importante, por um fator demográfico, né? Como está dizendo aqui, ó, em negrito, em 2005. Os líderes dos estados sentados nessa mesa de negociação, eles são representantes de praticamente metade da humanidade, né? Porque a humanidade aqui em 2005 já contava com seus 7 bilhões, só a China é um país que tem mais de 1,5 bilhão, depois tu tem ali vários países próximos, né, como o Paquistão, tem mais de 100 milhões, a Rússia também, etc. e tal. Então, se tu juntar todos, dá quase metade da humanidade numa organização. E a observação que está ali embaixo, a SCO, ou a OCS, na sigla em português, né, ela já tem relações com a ONU, com as Nações Unidas, com outras organizações regionais, como a União Europeia, etc., né? E uma coisa muito importante aqui embaixo, ó, uma organização para a cooperação islâmica, né, a religião muçulmana, a religião que tem Alá como Deus. Por que isso aqui é uma coisa tão importante de ser notada? Porque esses países aqui, ó, que estão no centro da Ásia, vamos achar um mapa aqui. Esses países aqui, ó, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, e tem outros para cá, eles são países muçulmanos. Então, muita gente aqui no Ocidente, né, que eu falo Ocidente, na América, na Europa, tem o preconceito de achar que todos esses países, por serem muçulmanos, eles apoiam o fanatismo muçulmano, ou islâmico, se preferirem chamar, né? E, na verdade, não é assim. A grande maioria dessas populações não concorda com isso, né? Então, os governos desses países também temem que esses movimentos terroristas cresçam dentro deles. Ah, mas por que esses movimentos terroristas vão fazer terrorismo contra seu próprio povo? Porque, na verdade, pessoal, o movimento terrorista, ele também é um movimento político. E ele procura tomar o poder. Então, se tu tem um líder muçulmano ou islâmico, vamos chamar assim, moderado no poder, e tu é representante de um movimento muçulmano fanático, né, mais extremista, tu vai querer derrubar o moderado e assumir o poder. Né? Mas tem alguma diferença na prática entre o governo de um moderado e um extremista, sendo muçulmano? Tem. Por exemplo, um extremista muçulmano, como assumiu no Egito depois, e eles foram derrubados, né, um partido político chamado Irmandade Muçulmana, ou então lá na Argélia, Frente Islâmica de
salvação, uma das primeiras coisas que eles fazem é proibir as mulheres de trabalhar, né? Porque na visão extremista deles, a mulher tem que ser bem subserviente ao homem. Uma visão extremamente ultrapassada, né? Não tem nem o que dizer. E um muçulmano moderado, como se pode ver na Turquia, como se pode ver no Líbano, como se pode ver em países onde, apesar da população ser muçulmana, havia separação entre Estado e Igreja, no caso da Síria, do Iraque, as mulheres trabalham como os homens, né? Elas trabalham, elas têm essa liberdade, têm liberdade de ir na escola. Então tem uma diferença muito grande, né, entre a questão política e a questão religiosa. Tu pode ter dentro da mesma religião muçulmana, tu pode ter aqueles que têm uma visão política bem ultrapassada e aqueles que têm uma visão política mais contemporânea, mais atual, entendeu? Mas é que a gente aqui no Ocidente, a gente acaba vendo só notícias de atentados terroristas e a gente faz intuitivamente, quer dizer, a gente não, né, mas a maioria das pessoas que vê essas notícias faz uma associação intuitiva desse tipo de coisa com a religião como um todo, né? Então vejo que esses países eles participam, né, dessa organização, esses que estão no meio da Ásia Central. E essa organização ela tem um diálogo. O que quer dizer diálogo? Ela tem comunicação com uma das mais importantes organizações islâmicas do mundo, que é essa daqui, a Organização para a Cooperação Islâmica. Então, quer dizer, o que ela faz no sentido de combater o extremismo islâmico, ela faz de acordo ou conversando com essa organização aqui, percebeu? Então isso é uma coisa importante. Só a título de observação, já que eu falei dois nomes, né, islâmico e muçulmano, o que quer dizer? O que quer dizer as duas palavras? Muçulmano quer dizer aquele que se submete, né? Se submete a quê? A Deus, ao Deus deles. E islâmico vem de Islã, que quer dizer paraíso, tá? Então, são duas palavras para a mesma religião, tá certo? E aqui está o ponto nevrálgico, quer dizer, o nervo, aquele ponto principal em que a OCS tem se tornado mais atuante. É o combate aos três males. Quais são esses males? Que China, Rússia, aqueles países ali que integram no centro da Ásia, visam se articular para combater o terrorismo. Não importa se é terrorismo islâmico, mas obviamente que ali na área esse é o mais presente, tá? Separatismo, por quê? Porque seja a Rússia ou seja a China, e os outros países também, eles têm muitas populações diversificadas dentro do seu território. E algumas dessas populações, elas participam, né? Elas têm lá dentro seus movimentos políticos que querem formar o seu próprio país. Isso é tudo que um Estado-nação poderoso não quer. Pode ver que mesmo em países mais pacíficos e tal, com tradição pacífica, pelo menos até o momento, né? Como, por exemplo, o próprio Brasil. Se tem uma coisa lá que está clara que não pode fazer, é separação territorial, né? E quem começa a falar isso e divulgar isso, não dá muito, acaba sendo preso, né? Não passa muito tempo, acaba sendo preso. Então, é da Constituição do Estado-nação não permitir que uma parte dele se separe. Isso está certo, está errado? Eu não vou entrar aqui em considerações agora do que é certo e errado. Isso cabe a cada um de vocês decidir por si próprio. Eu só estou dizendo o que é fato. O que é fato? Que o Estado-nação, seja Brasil, seja Rússia, China, o que for, ele não permite que haja uma separação do seu território. Para isso ocorrer, só tem dois caminhos. O caminho da luta armada, que ninguém quer, ou pelo menos a maioria da população não quer, e o caminho da democracia. Mas para isso, tu tem que propor um plebiscito, tu tem que, em primeiro lugar, mudar a Constituição, para que a Constituição do país permita, tivesse uma cláusula que permitisse essa possível separação. Aí sim, aí vem estratégia de convencimento, para ele lá na frente conseguir fazer isso aí, né? Se é que é interessante, se é que alguém quer e se é que alguém acredita. Né? O outro mal para esse grupo, né, o outro mal para esse grupo é o extremismo religioso, entendeu? Né? Ou seja, nós, esses países, temos as nossas religiões, mas não podemos permitir que ela seja dotada de uma visão extremista e que a lei toda seja baseada só nela, né? Porque daí se a lei toda for baseada nela, daí nós temos um problema.
a religião passa a mandar mais do que a política, passa a mandar mais do que a Constituição dos Estados-nação. E não pode. Né? Então, tu tem que ter uma concordância entre esses dois poderes. Né? Pode dizer que, por exemplo, tem uns 5 preceitos da religião islâmica, um deles se chama jihad, né? Jihad, J-I-H-A-D, jihad, que quer dizer literalmente guerra santa. Os clérigos, o que são isso? Os religiosos muçulmanos, são os mulás, os imãs, ou dependendo do país, o ayatollah, eles, que são os bispos deles lá, tem aqueles mais moderados que dizem que essa jihad, na verdade, não pode ser interpretada ao pé da letra. Na verdade, ela é uma luta espiritual do indivíduo para fazer alguma coisa boa para o Islã. É uma interpretação mais moderna, né? Agora, tem aqueles que são mais ortodoxos. O que é ortodoxo? É aquele que é antigão, aquele que não aceita mudar, que não aceita inovações ideológicas na sua religião. Daí o cara bate o pé e diz, não, jihad é guerra, guerra mesmo, né? E todo muçulmano tem que estar pronto para ser um soldado de Deus. Então, essa visão mais extremista religiosa é um dos pontos em que a OACS junta-se. Por que é importante a gente entender essas coisas, pessoal? Por quê? O que tem a ver com a economia política? É que quando a gente vê muita notícia na imprensa fragmentada, dá a impressão, quando tu fala, a China decidiu. Parece que 1,5 bilhão de chineses sentou lá na mesa de jantar com seus filhos e conversou, vamos tomar essa decisão e comunicar ao governo? Cara, não é assim que funciona, né? Imagina, não é nem assim que funciona no Brasil, não é nem assim que funciona no estado do Rio Grande do Sul, não é nem assim que funciona na tua cidade. Às vezes a gente vota nos representantes, supostamente nós sabemos o que eles vão representar, mas às vezes negociação os caras decidem outra coisa. Né? E isso é normal no mundo inteiro. Não quer dizer que o político sempre faça isso. Mas quando acontece isso, se o eleitor for consciente, aí na próxima eleição ele não vota mais no cara. Né? É assim que tem que ser. Essa é a jogada de mestre da democracia, mas a democracia por si só ela não funciona se não tem um eleitor consciente, correto? Se todo mundo for alienado, não está nem aí, é óbvio que quem está lá vai mandar, do jeito que quer. Mas enfim, vamos voltar para a OCS. Então, quando eu digo assim, a OCS organizou, a OCS decidiu, não é a metade da população mundial que está ali que tomou consciência, não, né? Correto? Então isso está claro. Então os líderes desses países têm como um acordo combater esses 3 pontos que eles enxergam como problemáticos. E eles chamam de mal mesmo, né? Mal no sentido realmente de algo que tem que ser combatido como se fosse um criminoso, tá? Isso significa que as forças policiais, que os exércitos desses 3 países vão entrar em comunicados, em comunicação, ó, tem tal grupo aqui, que nós estávamos aqui na fronteira da China, ele bandeou aí pro lado de vocês, tá? Tô comunicando aqui, cerca ele lá, entendeu? É bem assim mesmo, entendeu? Por isso que às vezes eles fazem operações militares conjuntas para treinar. O problema é que esses países entre si, às vezes também têm disputas territoriais, tem disputas, problemas que são herdados da história, a China e a Rússia, por exemplo, a China e a Índia, por exemplo. Tá? Então, não é tão simples quanto eu estou falando. Tá? Então, aqui, ó, todo esse território colorido, em vermelho, azul escuro, azul clarinho e o branco, é tudo China. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, na Inner Mongólia, que quer dizer a Mongólia interior, interior do quê? Interior da China, né? É uma região que tem a ver com a cultura mongol da Mongólia, que durante anos dominou, a China dominou, a Rússia dominou tudo isso aqui, que era o império do Gengis Khan, né? E depois enfraqueceu, porque só pilhagem e andar a cavalo saqueando cidades não leva ao desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a Inner Mongólia é uma região da China, né? Apesar do nome Mongólia, né? Que ela tem uma população de origem mongol. Para um ocidental, parece que é o mesmo povo, porque racialmente são do mesmo biotipo, correto? Mas culturalmente, linguisticamente, religiosamente, eles têm culturas diferentes. Eles se veem como diferentes. Percebeu? Tu olha aí para um colono de ascendência italiana no Rio Grande do Sul e olha para um colono de ascendência alemã, para um cara que é lá, sei lá,
lá da Mongólia, lá da Austrália, vai dizer, são o mesmo povo. Só que a gente sabe que culturalmente tem diferenças, correto? Só que as diferenças aqui no território chinês são mais marcantes, elas são mais acentuadas, né? Não são diferenças superficiais, a não ser a questão do biotipo, da raça, que para os ocidentais distantes parece que é a mesma coisa, mas também não é, tá? Então é o seguinte, aqui existe movimentos que querem se separar da China e se juntar à Mongólia. Obviamente que a China, Pequim, que é a capital, que está por aqui, não tolera a ideia. Não tolera a ideia. O Tibete. O Tibete, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? É a região aqui, aqui é uma região de planaltos de 5.000 metros de altitude. Esse é o chão dos caras. Imagina, aqui o maior pico brasileiro chega aos 3.000, né? Lá, lá na fronteira com a Venezuela, né? Roraima, o Pico da Neblina, tá? Tá, tu imagina um planalto de 5.000 metros de altitude, isso é o Tibete. Frio e seco. Claro, tem água por causa das neves das montanhas. E é a região aqui onde predomina a religião budista, do Dalai Lama, que é o título honorífico do cara, né? E esse cara teve que fugir do Tibete há muito tempo, porque como ele era visto como líder do Tibete, e a China anexou o Tibete, então ele teve que fugir. Porque daí a primeira coisa que tu faz quando tu invade um país, um território, é prender o chefe. Porque tu prende a cabeça, tu prende o cérebro, tu prende aquele que representa a autonomia de um povo. E quem é que concedeu asilo para ele? Que disse, pode vir para cá que a gente protege? A Índia. Por que a Índia fez isso? Porque se a Índia ela tem um líder de um território fronteiriço com a China sob a sua proteção, significa que ela está protegendo um cara que pode enfraquecer a China. Mas por que a Índia fez isso? Rivalidade com a China. Tem um cara, vamos supor que no Rio Grande do Sul tá querendo tornar o Rio Grande do Sul independente do Brasil. E a Argentina tivesse alguma treta com o Brasil, a Argentina diz para esse gaúcho aí, vem para cá, que a gente protege aqui. E lá da Argentina o cara fica dando letra, fica dando toque, para os gaúchos se revoltarem contra o restante do Brasil. Mais ou menos isso que está acontecendo aí. Entendeu? Só que aqui o Tibete é uma população bem menor, mais esparsa, mais pacífica, né? Até porque não é uma região de tradicionalmente ter muitas armas. Mas entendeu aqui como é complicado? Agora, dominar essa região para a China é muito estratégico, né? Porque imagina se ela deixa isso aqui no vácuo. Aí a Índia que vai influenciar aqui. E daí a Índia de cima, cara, é geografia pura aqui, ó. É estratégia militar. A Índia, daqui de cima desse planalto elevado, apontaria as armas para a China. Que desgraça, né? Como é que se acaba com essas briguinhas aí? Briguinhas não, brigonas. Cara, vocês vão ver o que pode amenizar ou quem sabe no futuro acabar isso. E aqui vocês têm, né, o chamado Turquestão do Leste, que na verdade não é o nome oficial. O nome oficial chinês disso aqui é Xinjiang, tá? Só que aqui é uma região de turcos. O povo turco, ele não nasceu na Turquia, ele veio dessa região, migrou para cá, dominou toda a Ásia Central. A maior parte da Ásia Central é turca. E daí o que nós temos lá na Turquia, perto da Europa, é o país que se formou com o nome deles. Mas eles dominaram tudo isso aqui para lá. Tá? Então aqui tem um povo de religião muçulmana que tem movimentos que não querem ser submissos a Pequim. Né? Querem formar um país como esses que estão aqui do lado. Então daí tem separatismo aqui, pode ter movimento terrorista, tem tudo que a China, com essa OCS, e os países vizinhos aqui também, e a Rússia, querem combater. Bom, além da questão das armas, da defesa militar, o que tu tem para oferecer para levar a uma união de fato? Porque armas e exércitos precisam ser sustentados. Tu precisa ter provisões, alimentos, casa, comida, saúde, escola para os filhos dos soldados. Como é que tu sustenta isso? É uma máquina, gasta. Então aqui, ó, está projetado para ligar Xangai, que é uma das maiores cidades da China, até essa região aqui no Xinjiang, está escrito aqui com X, tá? Mas a pronúncia nossa seria Xinjiang, uma região que é uma bacia de reservas de gás.
gás natural, né? E do Xinjiang para o Cazaquistão, que é um país rico em petróleo aqui, um oleoduto, né, oil pipeline, né? É um oleoduto para transportar petróleo para cá, gás para cá, para ajudar no desenvolvimento econômico da China, que daí gera mais indústrias, enriquece mais e gera mais empregos para essa região aqui. Louco isso, né? Bom, então como é que é esse negócio aqui? Como é que será que é a vida aqui? Será que é no deserto? Pessoal nômade andando por ali, região conflituosa, sempre em guerra. Vamos ver como é que é a Karajurum, que é a capital dessa província aqui. Tá aqui ela. É a sua cidade normal, né? Eu vou clicar aqui nesse vídeo, eu vou interromper 2 vezes esse vídeo para mostrar uma coisa para vocês. Curiosa, tá? A musiquinha bonitinha não foi eu que escolhi, nem sei o que é. Então não adianta me perguntar o que é, que eu não sei o que é, tá? É que já estava, eu baixei o vídeo da internet, é um vídeo mais curto. A música tradicional deles lembra muito a música celta, né? Aquelas coisas que tem lá na Europa antiga. Legal até. E claro, eles têm música moderna como em qualquer lugar do mundo, né? Mais dançante, pá. Mas essa aqui foi uma música que um cara botou, eu não sei o que é. Mas vou interromper o vídeo 2 vezes para mostrar um negócio para vocês. Woke up this morning, thought, gotta change my life. I'm like a ship in the sand, just waiting for the tide. I got a lot of reasons. Primeira interrupção. Tá vendo isso aqui, ó? É um minarete. Minarete é a torre da mesquita, ou seja, da igreja muçulmana. Tá? É simbólico. Quase toda mesquita tem o seu minarete. Entendeu? Então, só para vocês entenderem que existe a religião muçulmana lá, mas não existe um Estado autônomo guiado pela religião. É que nem aqui no Brasil. A maioria das pessoas aqui é cristã. Aí se divide em católico, protestante, evangélicos, etc. e tal, né? Mas não é a religião que comanda o país. Entendeu? Embora haja políticos que sejam religiosos e tenham pautas religiosas. Mas é diferente. Existe formalmente uma separação entre Estado e religião, tá? Só para saber que os muçulmanos eles não são proibidos de praticar sua fé, eles estão ali, eles têm, tá? Tanto que tem essa baita construção aí, tá? Glad to be alive, but always waking up alone just makes me wanna die. But always waking up alone just makes me wanna die. E aí, vocês conhecem isso? Meus filhos conhecem. Ou já viram muito, aliás, né? Então, isso é só para mostrar um outro aspecto, né? É uma cidade, é uma metrópole, está num país altamente envolvido com a globalização. Então, vários aspectos que predominam na cultura ocidental já tem lá. E muitas das coisas que iniciam no Oriente vêm para cá depois, né? Como os mangás, as revistas, os tipos de vídeo, se bem que aí é mais Japão, né? Mas também tem na Coreia do Sul. Mas é só para vocês entenderem que não é assim, uma região dominada por sua religião e não se envolve com o resto do mundo. Não, não é assim, entendeu? Quando é mais urbanizado e tem comunicações, telecomunicações, celulares e rede, internet, a cultura global acaba penetrando, acaba influenciando. E a cultura local deles
acaba também sendo reproduzida em outros países do mundo. Basta para isso ter peso econômico. Quando tem peso econômico junto, a gente acaba absorvendo a cultura de outros lugares e nem sabe de onde vem. Pessoal, só para finalizar esse assunto, deixa eu ver, tá? Só para finalizar esse assunto, é o seguinte, ó. Quando a gente olha para o mapa, uma região distante assim, e a gente sabe uma característica deles, como no caso aí a religião, mas não só isso, né? A gente geralmente, quer dizer, a gente que eu falo não é eu e vocês, né? Mas senso comum acaba pensando assim, lá deve ser uma região atrasada e tal. Percebe que esse preconceito que a gente tem, ele é um pré-conceito, a gente não tem um conceito real da coisa até que conheça ela de fato. E claro que esse videozinho aí só, ele não está mostrando tudo que é ou como é, né? Mas ele dá uma ideia que a maioria das pessoas não tem quando olha o mapa, né? Então é um pré-conceito, a gente não tem um conceito formado. Aí tu tem que conhecer mais para ter um pós-conceito, para ter um conceito real das coisas, né? Percebe que quando a gente olha para o mapa e imagina que a região não tem nada, ou é só um atraso, é a mesma coisa que quando um europeu, um norte-americano, se bem que hoje em dia não está tão mais assim, mas já foi mais forte, e olha para o Brasil e pensa assim, lá só tem selva, ou como é que vocês vivem lá, tem água quente, tem luz elétrica, percebeu? No passado já foi mais forte isso, né? Mas na medida que o país acaba sendo mais conhecido no exterior, acaba mudando essa imagem. Mas é a mesma coisa. Não pensa que são só os países mais ricos que têm preconceito contra nós. Às vezes a gente mesmo, quer dizer, a população, o senso comum da população brasileira também tem com relação a outros povos, né? Por isso é bom a gente sempre ficar ligado, né? Claro que esse vídeo aí só, ele não vai mostrar toda a região. E, obviamente, que existe desigualdade na região, tá? Eu mostrei só o lado, vocês viram que é um vídeo meio promocional, né? A ideia do vídeo, inclusive com a música cantada em inglês, é promover a região turisticamente para outros povos, né? Então ele já tem uma ideia ali comercial, mas ele mostra uma faceta da cidade, né? Uma baita cidade, né? Só para a gente ter uma ideia. Agora vamos aqui a essas questões. Alguém deu uma olhadinha nisso aí? Essa aqui eu tinha falado que a primeira questão era sobre a Conferência de Bandung, né? Em 1955 foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado movimento dos não alinhados. Considerando o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, já acabou a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, né? Outro fazia parte da esfera de influência de um ou da esfera de influência de outro, né? Outro tinha que ser pró-capitalista, outro tinha que ser pró-socialista, né? O que a Conferência de Bandung tentou expressar? Olha que ela foi chamada de um movimento dos não alinhados, de nem com um, nem com o outro. Qual que é a alternativa que corresponde a essa ideia aí? Acredito que seja a letra I, porque, como hoje o professor falou, não foi uma conferência de tanto sucesso, mas nas ideais, mas eles tinham essa ideia de não jogar para nenhum lado, de tentar mostrar que também eram um lado e tinham suas opiniões. Isso aí. É isso aí, né? Pode dizer que a letra A, a letra B, a C e a D dão umas enroladas aí, mas elas têm as falhas, né? A letra A diz que é para reconhecer hegemonia poder asiático, né? E, na verdade, quem comandava a economia do mundo ali ainda era os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Hoje em dia é que tu tem uma baita influência da Ásia aí. A letra B está falando de tríplice aliança e tríplice entente. Nem é nossa matéria isso, né? Isso aí vocês veem em história. Isso aí é Primeira Guerra Mundial, né? Tríplice aliança, Alemanha,
Império Austro-Húngaro, Itália contra a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia. Isso é isso é história até. Antes da parte que interessa mais a geografia, que é mais atual. A C fala dos países aliados, países do eixo, é a Segunda Guerra Mundial. E aqui está falando ali em cima, pós-Segunda Guerra Mundial. É do fim da Segunda Guerra Mundial em diante. Né? E a D, a consolidação da influência socialista. Não, porque eles não queriam se tornar de um modelo único. Né? Eles queriam um modelo próprio. Acabou não acontecendo, mas a intenção foi muito boa. Letra E mesmo. Essa aqui é uma questão envolvendo o PEP. O mapa representa a área que contém cerca de 60% de todo o petróleo do mundo. Hoje em dia é uns 40%, não porque ele diminuiu aí, mas porque aumentou em outros lugares. Então, proporcionalmente, a área se tornou menos... Ela ainda é super importante, mas ela se tornou menos importante do que era, né? Com uma produção aí de 21 milhões de barris por dia em território composto por 5 países islâmicos. Se vocês disserem muçulmanos, também está certo, tá? Assinar a alternativa que contém tais países e a denominação dada a esta área do globo. Né? A área do globo é aquela área que está ali em cinza, lilás, para dizer a verdade, né? Então tem que ser só país muçulmano aí. Letra B, México é católico, Venezuela, Costa Rica também, Estados Unidos aí, né, católico, protestante. O resto aqui tudo, letra B, América. Letra C, Índia, principalmente hindu. Tá? Nigéria, aqui na África, né, país que é meio cristão, meio muçulmano. Letra E são aqueles países ali do sul da Ásia, Birmânia, na verdade é um nome antigo, hoje em dia chama Myanmar, Tailândia, Nepal, são países ali que tem budismo e outras religiões locais, né? Eu já pulei a letra A porque ela está certa, né? Então, ali tu tem Catar, que são países pequenininhos aí nessa área em lilás, Kuwait, que é aquele ali que tem uma forma meio triangular ali na boca ali, Arábia Saudita, que é o grandão, que está mais para cá, o canto esquerdo inferior, Irã, que está acima da área roxa à direita, e Iraque, que é aquele ali que tem uma estrelinha no meio, que é a cidade de Bagdá, capital do país, né? Então são todos países muçulmanos, e essa área lilás aí é o chamado Golfo Pérsico, tá? Que é uma área riquíssima em petróleo. Golfo Pérsico, se vocês olharem no Atlas inglês, vai estar Golfo Árabe, né? Porque também tem país aí que isso aí gera uma confusão, porque assim, ó, o Irã, ele é um país que está aí na região e ele não é árabe, ele é persa, ele fala o idioma persa. A maior parte dos países aí é árabe, fala o idioma árabe. A Turquia, ela não é árabe, ela fala o idioma turco, tá? Mas todos eles em comum são muçulmanos. Então a religião muçulmana é igual em todos os países? Não. Tem lugares que ela é mais rigorosa, tem lugares que ela é menos rigorosa. Tá? Não é a mesma coisa no Brasil? Dependendo da cidade que tu vai, ela é mais fervorosa em termos religiosos. Tem outro lugar onde o pessoal é mais liberal. Tá? Muda. É a mesma coisa. Não é diferente lá. Letra A, então, tá? São países aí do Golfo Pérsico e todos eles ligados àquela organização que está ali embaixo, a sigla, ó. Agora uma sobre a LAD, que foi essa organização feita em 1960 para tentar integrar a América Latina. Tá? Letra A. Apesar de haver sido expressamente denunciada no acordo da ALAUC, o Tratado de Montevidéu ainda tem relevância política para o Brasil. Na verdade, essa organização latino-americana de desenvolvimento e integração, a ALAD, né, ela não foi para frente, não porque foi denunciada como se fosse criminosa ou errada, não. Na verdade, ela não foi para frente por motivos econômicos, né? Porque os países latino-americanos entre si, faltava a eles complementaridade na produção.
o que se produzia num país, às vezes não interessava para o outro. Por exemplo, o Brasil e a Colômbia são dois grandes produtores de café. Para que nós vamos comprar um produto um do outro se nós mesmos produzimos? Os países centro-americanos, uma das coisas que eles mais produzem é banana. Se tem uma coisa que não falta no Brasil, é banana. Tá? Então, assim, quer dizer, alguns dos poucos países que tinham uma relação de complementaridade eram o Brasil e a Argentina, que mais tarde, nos anos 90, é que fundaram o Mercosul. Então, a letra A não é a alternativa correta, no sentido de que não teve denúncia, não houve um crime aí, né? A letra B fala aqui que o México foi obrigado a denunciar a LAD quando aceitou participar como membro pleno do NAFTA. A LAD é de 1960, o NAFTA é dos anos 90. Não tem nada a ver, né? A letra C. A LAD estabelece uma área de preferências econômicas, onde os países latino-americanos vão dar preferência um ao outro. Essa era a ideia, composta inclusive por uma preferência tarifária regional. O que quer dizer isso? Nós vamos favorecer o comércio regional. Como é que funciona isso? Muitos produtos da Europa, da América do Norte, da África, da Ásia, da Oceania, eu vou cobrar mais caro para entrar aqui. Então eu vou dar preferência para o produto que fosse feito para os produtos da América Latina, né? Então a ideia era que houvesse uma organização assim nos moldes do Mercosul. Portanto, certa a letra C, tá? Não foi para frente justamente porque não havia complementaridade econômica e uma coisa muito importante, infraestrutura. Porque se fica caro transportar um produto daqui para lá e vice-versa, ele acaba inviabilizando comercialmente, entendeu? E a principal infraestrutura que ajudaria esses países a se desenvolver seria a linha de trem, ferrovia. Nem dentro do Brasil a gente tem trem suficiente, quanto mais do Brasil para o Peru, do Peru para a Venezuela e tal. A letra D, o Canadá poderia requerer sua adesão. Não, o Canadá está lá na América do Norte, né? Nada a ver. Letra E, os acordos de alcance parcial se referem exclusivamente a regras fitossanitárias, que são regras tipo assim, vamos ver se esse produto para entrar aqui não está contaminado. Para a liberalização agrícola entre os países membros da LAD. Pessoal, letra C está correta, tá? Vamos para frente. Essa aqui é a questão que eu não vou poder avançar agora com vocês, tá? Mas ela tem a ver com o assunto da próxima aula, que são aqueles slides ali que eu peço para vocês baixarem, tá? Analise o impacto dessa organização econômica, política e sobretudo militar para a área em destaque na elíptica. Elíptica está aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aquele oval vermelho. E o que tem ali dentro? O Golfo Pérsico. Qual que é o impacto dessa organização aqui, marcada pela linha forte em preto, tá? Que é qual a organização? Está aqui o nome dela, o CS, que a gente estudou agora, né? Para esta área aqui, qual o impacto desta organização para esta área aqui na elíptica vermelha? Entendeu? Então pense sobre isso. Não tem uma resposta, não é para mandar para mim, não é para escrever, mas é para vocês pensarem. E quem sabe na próxima aula vocês vêm com algumas dúvidas, algumas questões, né? E daí a gente já emenda com aquele outro assunto, com aquela outra trilha que está aqui, ó, que seria essa sobre nacionalismos e separatismos, tá? Que tem bastante a ver um assunto com o outro. Certinho? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Professor, até nesse caso do Mahatma Gandhi, que ele teve, enfim, buscou seu refúgio na Índia, ele foi morto por hinduistas fanáticos, né? Na verdade, ali eu falei do Dalai Lama, do Tibete. A Dalai Lama. Uhum. O Mahatma Gandhi ele foi morto por um hinduísta fanático porque ele aceitou a fragmentação da Índia, né? Entendeu? Então isso é uma coisa que sempre tem que ficar clara para a gente, tá? É que mesmo entre eles existem os fanáticos, tá? Por exemplo, o Mahatma Gandhi para o Ocidente ele é visto como um cara assim super pacifista, um cara que lutou por um movimento da não violência. Ele é um símbolo de como a política deveria ser conduzida, correto?
No entanto, para um líder, para um militante nacionalista que odiava a ideia de ver o seu país fragmentado, Mahatma Gandhi foi visto como um traidor. Na política e na vida em geral, mas na política em particularmente, não na política partidária, sim, mas nesses movimentos internacionais, sempre tem mais de um lado, né? Obviamente que o cara que assassinou ele foi um assassino, totalmente errado, né? E tem que ser condenado mesmo, né? Tinha que ser condenado e tal, mas assim, para vocês entenderem que quando tu faz algo que é bom para a maioria, tu nunca vai agradar 100%, não existe isso. Pelo menos eu não conheço caso de líder que hoje em dia ele é aclamado, é visto como uma personagem histórica importante, que na sua época ele não gerou descontentamento. Não conheço. Nós temos no processo de independência dos Estados Unidos uma grande marca, né, de um assassinato. Então é o rumo da história, né? É complicado, né? E uma coisa que a gente tem que cuidar, principalmente vocês na história, é quando a gente olha uma coisa que aconteceu 200 anos atrás, 100 anos atrás, com os olhos de hoje, né? Porque hoje, assim, tem alguns valores que para nós são claros, mas que em tal época não era, né? Era bem diferente, né? Então, por exemplo, é fácil, por exemplo, a gente de uma certa geração condenar os nossos antepassados, mas na época era comum certas coisas, né? Pena capital, pena de morte, né? O machismo, entendeu? É super comum. Claro, não estou dizendo que é certo, claro que isso aí tem que acabar, mas era uma coisa que, quando tu olha para certas personagens históricas, tu vê, o cara não era perfeito. Não, não era. Entendeu? Não era mesmo. Ele era um homem, uma mulher de sua época. Né? Isso é bem comum.